Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje a Missa Vespertina do penúltimo domingo do ano litúrgico. Portanto, no próximo domingo termina o ano com a festa de Cristo Rei, o ano litúrgico, não é o ano civil, mas o ano litúrgico. Depois inicia-se então o Advento. E nestes 2 domingos que nos restam deste ano litúrgico, o Senhor nos convida e nos promete que vem. Ele vai voltar, Ele vai se encontrar connosco e encontra-se já na nossa vida através dos sacramentos, através sobretudo do batismo, da Eucaristia, todos os 7 sacramentos, e é o caminho para se encontrar definitivamente conosco. Enviamos uma saudação a todos os doentes que estão em casa a acompanhar-nos e vamos hoje lembrar Avelino Correia, Avelino Correia, pedidos da sua família, Henrique Coimbra, pedido da sua Maria de Matos e família, e Fernando Silva, pedido da família também. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei, nosso Deus, a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem as nações. Mas nesse tempo virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus pés. Porque, com uma única oblação, Ele tornou-se perfeitos para sempre os que Ele santifica. Onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 vigiai e orai em todo o tempo, para poderdes comparecer diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós, hoje é o penúltimo domingo, o penúltimo domingo do ano litúrgico. Portanto, no próximo domingo, com a festa de Cristo Rei, termina o ano litúrgico e a seguir iniciamos o novo ano de esperança com o Advento. Portanto, e hoje, nas leituras que acabámos de ouvir, o Senhor prepara-nos para a segunda vinda na nossa fé. Cristo virá 2 vezes.
Uma já veio em Belém, nasceu no presépio, como nós conhecemos, e a segunda, a promessa que virá e que vem. Mas este conceito do vir, nós temos a tentação de pensar nas coisas de Deus com aquilo que nós conhecemos, com os conceitos que nós conhecemos. E os conceitos que nós conhecemos às vezes não têm nada a ver. E esta segunda vinda, reparai, mesmo no nosso tempo, tanta gente que se lançou a adivinhar. Os disparates no ano 2000, os disparates desde tanta gente que já anunciou o fim do mundo. O que é que significa esta segunda vinda? O que é que Jesus Cristo nos quis dizer? Aquilo que sabemos é que Ele vem, Ele está próximo, e nós às vezes procuramos analisar com aquilo que temos na nossa cabeça. O vir significa fazer uma viagem e chegar. Talvez não seja bem isso. O Senhor vem, o Senhor prometeu que vem. Ele vem sempre. Vem porque está entre nós com a força do Espírito Santo, que age constantemente nos sacramentos da Igreja, que proclama a salvação e torna a realidade dessa palavra salvífica. Nós temos muitos cristãos que foram batizados que não se preocupam nada com os sacramentos. Reparai como vivemos a Eucaristia, como recebemos a Eucaristia, como nos preparamos para receber a Eucaristia, como vivemos os sacramentos, o batismo, a confirmação. Na nossa cultura ocidental até se costuma dizer: os jovens vão fechar a porta da igreja, vão receber o crisma e ponto final. O matrimónio, e sobretudo aqui no Canadá, que já o casamento está com tão crise, ninguém vê o casamento como um sacramento, mas vê-se como uma festa, celebração do amor, coisas de determinadas maneiras, mas como sacramento. A ordenação, o sacramento dos doentes. Olhai que a Eucaristia, por exemplo, o pequeno gesto de comungar diz muito da nossa fé. Nós, quando recebemos nas mãos, há duas maneiras de receber a Eucaristia: é comungando e nas mãos. E nas mãos é construindo um templo, uma cruz. Cristo morreu uma cruz. E o sacerdote coloca ali a Eucaristia, e nós vamos com a outra mão. É o templo, é o santuário, é o significado do santuário. Não é pegar de qualquer maneira, como se pega. E nós às vezes damos maus testemunho. E pessoalmente não vamos dizer, mas se nós pensássemos a grandeza da comunhão, o que estamos a receber o corpo de Deus, e é construindo um templo com as duas mãos, uma sobre a outra. Jesus morreu numa cruz, e morreu por causa de ti, morreu por causa de mim. E nós andamos muito preocupados. Há muitos cristãos que aderem a tudo, mas o projeto de Jesus Cristo fica de parte. Como hoje nós somos uma vergonha em relação aos sacramentos, onde anda a confissão sem perdão, sem arrependimento, não há igreja. Tu podes dizer que és muito cristão, podes dizer tudo o que quiseres, mas se não reconheceres o teu pecado e procurares o perdão, meu amigo, minha amiga, não és. E precisamos pensar nisto. O Senhor vem através dos sacramentos. O Senhor quer se encontrar conosco. E nós andamos arredeados, andamos preocupados com a vida, andamos preocupados com o que os outros pensam de nós. Hoje até há uma expressão está aí muito em força: o politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É dizermos aquilo que convém aos ouvidos dos outros.
E, portanto, só dizemos aquilo que agrada. Nós vivemos cada vez mais numa sociedade do politicamente correta, chata, aborrecida, as pessoas magoadas umas com as outras, incomodadas. Não se pode dizer nada, o pai não pode dizer nada ao filho, a mãe não pode dizer nada à filha, não podemos dizer nada uns aos outros porque estamos aborrecidos. Somos uma sociedade que não vai ao profundo. Andamos preocupados com aquilo que não importa absolutamente nada. E devíamos preocupar-nos com viver bem os sacramentos, porque Jesus Cristo diz que vem e quer se encontrar conosco. Como é que tu vives o sacramento da Eucaristia? Nós vivemos aí um tempo em que muitos cristãos, os cristãos hoje dividem-se, como tudo no mundo, aqueles que acreditam numa sociedade nova, renovada, ecuménica, onde tudo cabe, e os outros que pretendem conservar alguns valores. E nós temos que nos definir, temos que nos saber onde estamos. Mas os sacramentos são invioláveis. Digas tu o que disseres, penses tu o que tu pensares. Este é o caminho para Deus, através dos sacramentos. No rito do batismo, o sacerdote traça um sinal da cruz sobre aquele que é batizado, repetindo o gesto de Jesus, e diz Efatá, abre. Efatá em hebraico significa abre os ouvidos, abre os olhos, abre a mente, abre o coração. É uma das palavras do rito do batismo, Efatá. E em cada língua, hoje em vernáculo, nas várias línguas. E nós temos que pensar como é que temos aberto a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos olhos para a palavra de Deus, ou só ouvimos aquilo que nos convém. Jesus vem, Jesus continua a vir, mas não vem à maneira do mundo. Não vem com promessas histéricas, sem sentido, sem conteúdo. Jesus vem com a sua graça e pela ação do Espírito Santo, e virá quando achar por bem vir. Como é que virá? Como Ele quiser. Não te importes. Prepara-te bem para os sacramentos e para viver como cristão, e o resto pouco importará. Nós hoje celebramos também na igreja um santo que viveu isto plenamente. Um dos santos mais populares de Espanha, São Diogo. Viveu-a num tempo difícil, no início da ida para Portugal e Espanha, foram para as Américas e para a África e um pouco por todo o mundo. São Diego nasceu em Alcalá do Porto, mas em Sevilha, Espanha. E foi um homem que optou por Deus, pelo caminho de Deus. Vestia-se muito pobre, com roupas que lhe ofereciam, comia muito simples, e a determinada altura começou a ganhar a fama de santo, e portanto aconselharam-no como leigo. Não era padre, não era bispo, não era freira, não era frade, não era nada, era leigo, era um cristão. E aconselharam-no que ele fosse para as Canárias, onde agora onde está o vulcão a funcionar. E nas Canárias estava o povoamento a fazer-se. E como sempre, vão os ricos, vão os poderosos para explorar os mais fracos. E ele pôs-se do lado dos mais fracos. E portanto sofreu muito. Foi maltratado, não pelos pobres, não pelos humildes, mas pelos famosos, pelas pessoas importantes.
e teve que sair das Canárias. Fez uma viagem a Roma, e Roma estava debaixo de uma peste, como nós agora, a viver a pandemia, que ainda não sabemos como vai terminar. Há muita gente que olha para estes momentos em que nós vivemos e pronto, andamos um pouco confusos. Olhai que esta peste teve uma novidade na história. Foi a primeira que se quis passar sem Deus. Fecharam-se as igrejas, fechou-se tudo, houve terras que até tiraram o padre do altar, fizeram-se para aí tão disparados. Foi a primeira peste da história que se tentou passar sem Deus. Não precisamos de Deus. Não sabemos as conclusões, mas temos motivos para pensar nisto. Esta foi a primeira peste que tentámos colocar de lado Deus. E vamos sair vitoriosos? Ou o que vai acontecer? Eu às vezes olho para isto tudo e não sabendo nada, só sei que nada sei, mas sei que o nosso tempo, com a sua arrogância, com a sua prepotência, estamos a viver a peste, tanta gente a sofrer, fica mal até visitarmos. Temos conselhos para não ir a visitar ninguém. É a primeira vez. Olhai que na outra peste, há 100 anos, a Lúcia, em Fátima, escreve no seu livro das memórias como é que a sua família viveu. No princípio, o pai não queria que a mãe saísse de casa para ajudar. Entretanto, o próprio pai saiu e voltou para casa no primeiro dia com 4 ou 5 crianças, porque os pais estavam doentes, estavam a morrer. E a partir daí, nunca mais pararam. Nós, esta peste, não discutindo nada, absolutamente nada, nem a origem, nem os fundamentos, nem nada disso, foram momentos que vão ficar para a história. E não sei se pelo bem, se pelo mal. Mas no tempo de São Diogo, ele foi para Roma, estava em peste, não fugiu. São Borromeu, um santo cardeal também romano, desta época, toda a gente fugiu de Milão, mas ele ficou com o seu povo. E por isso é que não se entende bem, não se percebe. Quem sabe história, quem sabe os acontecimentos do passado, fica perplexo perante a forma como nós vivemos estes acontecimentos. Ficamos perplexos, mas o Senhor saberá. E São Diogo voltou para a Espanha com fama de santo. Nunca foi bispo, nunca foi sacerdote, só foi religioso da ordem terceira dos franciscanos, dando um testemunho de pobreza e dedicação aos outros, olhando para a vida de determinada maneira. E nós hoje não queremos olhar para a vida desta maneira, com pobreza, com simplicidade, com humildade. Nós não queremos este mundo assim, mas o Senhor tem o seu caminho e tem os seus projetos. Aquilo que nos resta é acreditar que o Senhor virá. O Senhor vem. O Senhor não nos abandona. E aqueles que quiserem continuar a ser fiéis, sejamos através do chamamento aos sacramentos. Não andeis a inventar. Não andemos a inventar. Sejamos fiéis através dos sacramentos. E depois, então, se o Senhor achar, virá. Haverá outras ocasiões e outros acontecimentos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Irmãs e irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê força para vivermos de tal modo neste mundo que um dia o encontremos no seu reino, dizendo com alegria: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelo nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que anunciem com grande sabedoria que este mundo é passageiro, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela humanidade, para que se renove na justiça, pelos seus chefes, para que descubram que são frágeis, e por todos os homens, para que cheguem à luz de Deus, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos fiéis, para que Cristo os santifique, pelos que sofrem, para que Ele os alivie, e pelos que esperam novos céus e nova terra, oremos, irmãos. Por nós próprios e pelos cristãos que em cada tempo esperam pela vinda do Senhor, para que um dia tomem parte no seu reino, oremos, irmãos. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que os seus nomes estejam inscritos no céu e o Senhor lhe dê, sem demora, a vida eterna, oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje lhes apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu, vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a vossa felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amavais em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, Ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Avelino Correia, Henrique Coimbra, Fernando Silva, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que queremos lembrar neste mês de novembro, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo. Para todos vós e para quem está em casa, nós temos no próximo domingo um take-out. No próximo domingo é o dia de Cristo Rei. Portanto, está aí o cartaz e é bom que vão falando disto e falem, porque nós não nos apercebemos e não pusemos no domingo passado. Também a partir de amanhã 15 dias, no primeiro domingo do Advento, a missa das 9 passa a ser às 9. Eu sei que não agrada, nunca agradamos a toda a gente, mas que por causa da mudança da hora, muita gente está-se a queixar, que vai lá quase para o meio-dia. Pronto, é impossível, é quase impossível. Mas nós vamos fazer esta experiência, 9 ou 9:30 é a mesma coisa, mas as outras não se toquem. Portanto, as outras continua tudo só durante a semana. Mas é bom que, portanto, que se fale isto, porque 9 ou 9:30 não há grande diferença, mas a missa das 11 continua às 11 e a missa das 6 continua às 6 da tarde. Desejo a todos boa noite, um bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.